Deus seja louvado em nossas vidas, amém, irmãos? Amém? Amém. Hoje, uma noite de louvor e adoração ao Senhor, uma noite de gratidão, uma noite de consagração, como nós tivemos aqui apresentando a Júlia ao Senhor, declarando, assumindo um compromisso, de também essa igreja ajudar essa amada família, nessa caminhada. Nós sabemos que ensinar o filho no caminho do Senhor é verdadeiramente remar contra a maré, amém, irmãos? É ir na contramão do mundo, é uma contracultura do mundo, Nós hoje precisamos ter cuidado de todos os lados, e essa é uma noite especial porque nós estamos exaltando ao Senhor através desse culto, e também exaltando ao Senhor através de tudo que aconteceu aqui, da consagração da vida, da apresentação da vida da Júlia ao Senhor. E nessa noite, diante de todos esses aspectos que foram colocados, eu quero refletir com os irmãos sobre o tema a vida espiritual da família. A vida espiritual da família. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, é o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então nós vamos estar lendo esse quinto livro, último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Assentado como os irmãos estão, eu vou estar lendo e peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus. Já está sendo projetado também, e eu vou pedir à igreja que leia alguns versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Verso 3, a igreja. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Verso 9, a igreja. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse culto de exaltação ao Teu nome. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui, ó Pai, é tudo para a honra e glória do Senhor. E pedimos a Deus nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, que venhamos sair daqui impactados pela Tua palavra, ó Pai, dispostos a obedecer o ensinamento dado pelo Senhor. Usa-nos, Senhor, como Tu queres. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos direcione, que venhamos desfrutar, ó Pai, de vivermos como uma família espiritual que honra e glorifica o Teu nome, ó Deus. Perdoe, Pai, nossas falhas, os nossos tropeços. Ajuda-nos em nossas fraquezas, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A vida espiritual da família. Eu não sei como você olha essa frase.
Eu não sei como você olha a caminhada cristã, mas eu não sei se você já olhou a vida cristã na perspectiva de uma batalha, de uma guerra, literalmente. Você consegue enxergar a vida cristã como uma luta, como uma batalha a ser travada dia após dia? Se não, é necessário rever isto. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia vai ensinar para a gente em Efésios 6,11: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a Bíblia vai dizer ainda em Efésios capítulo 6, verso 14 ao 18, que a armadura é essa: é o cinto da verdade, é a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a salvação como capacete, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo no Espírito. Irmãos, nós estamos numa batalha, e algumas pessoas podem não compreender muito bem tudo o que aconteceu aqui hoje. E eu estou falando sobre a apresentação da Júlia, porque quando nós apresentamos nosso filho ao Senhor, não é somente um ato que está acontecendo aqui, não está acontecendo um assumir de compromisso com Deus. Essa família aqui à frente, ela estava dizendo: olha, a Júlia pertence a Deus e nós vamos caminhar ensinando a Júlia no caminho do Senhor, amém, irmãos? E a igreja, ela está junto nessa caminhada. Por quê? Porque a família sabe, nós sabemos que é uma batalha, é uma luta dia após dia. E o texto que nós lemos nessa noite, ele nos ensina como vivenciarmos essa batalha, como nós precisamos agir. Irmão, esse mundo, diz as Sagradas Escrituras, que ele jaz no maligno. É o que diz 1 João capítulo 5, verso 19. O que isso significa? Significa que existe um sistema que trabalha contra o avanço do reino de Deus e contra a cultura do céu. Ou seja, a cultura da terra é diferente da cultura do céu. Os preceitos que regem o mundo são diferentes dos mandamentos que norteiam a vida cristã. E o texto dessa noite, eu gostaria que você pudesse olhar comigo, ele tem muito a nos ensinar sobre como vivermos como uma família que glorifica ao Senhor. Por isso, refletirmos sobre a vida espiritual da família. E, em primeiro lugar, eu quero pensar sobre nossa vida como pais espirituais. Pastor, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas você que está aqui hoje é um servo de Deus, uma serva de Deus, e alguém que precisa a cada dia se preparar para esse campo de batalha do qual nós vivemos, que é o mundo. Essa batalha é só externa, pastor? Não. Essa batalha é travada num campo que eu disse jaz no maligno, no mundo, mas essa batalha também é interna. E algo que eu sempre falo aqui é que quando você acorda, ninguém precisa te ajudar a pecar, você consegue pecar sozinho, não é verdade? Antes de abrir o olho, se você não vigiar, você pode pecar no pensamento. Então essa batalha não é somente de fora para dentro, não é somente externa, ela é também de dentro para fora. Por quê? Porque você e eu, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos um coração que é enganoso. Então note uma coisa aqui, sobre tudo que nós estamos pensando nessa noite. Os nossos filhos, quando eles nascem, eles precisam ser direcionados para o caminho de temor ao Senhor, para o caminho da fé, para o caminho de amar a Deus. E isso começa em nós, que somos pais. Ou talvez você que está aqui hoje pretende um dia ser pai e ser mãe, ou talvez que você que está aqui hoje é avô e avó, ou está aqui hoje é tio ou tia, mas que pode ser um instrumento e deve ser um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação da sua família, da sua casa, da sua própria vida. Verso 4, olha o que diz a palavra do Senhor:
no versículo 4, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que está acontecendo aqui? O povo já passou 40 anos no deserto, eles foram libertos da escravidão do Egito, ficaram cerca de 400 anos escravos no Egito e foram libertos, já atravessaram o Mar Vermelho, já passaram 40 anos no deserto, e agora eles estão prestes a entrar na terra prometida, e Deus está preparando esse povo. Quando nós lemos Deuteronômio, nós temos também a repetição de diversas leis, e nós temos os discursos de Moisés, e Moisés está alertando o povo: escute, Israel, preste atenção no que vai ser dito. Só que esse texto ele é falado não somente por uma geração, são várias gerações. Está aí no versículo 2 na sua Bíblia, eu quero convidar você a olhar comigo. Para que, olhe comigo, durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam a quem? O Senhor. O texto está falando de quem? Pais, filhos, não é isso? E esses pais que se tornarão avós, filhos dos seus filhos. Então nós temos aqui os avós, nós temos aqui os pais e nós temos aqui os filhos. 3 gerações. E aí o texto ele continua dizendo, no verso 4: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que esse texto está ensinando para a gente? Que não há outro Deus. Ah, pastor, eu sei que há um só Deus. Guarde uma coisa no seu coração: esse povo está sendo preparado, e ele foi preparado para entrar numa terra onde abundava o pecado, onde havia diversos deuses, diversos tipos de idolatria, e Deus está alertando esse povo para eles não caírem neste pecado. E algo que nós precisamos ter muito cuidado é com o nosso coração. A gente precisa ter cuidado com o coração, porque o coração é uma fábrica de ídolos. E quando nós falamos sobre idolatria, nós não estamos falando unicamente de imagem. Não! Guarde uma coisa no seu coração: um time de futebol pode se tornar um ídolo, sabia disso? Tem gente que briga por causa de um time de futebol, sai na mão, literalmente. Flavinha é fluminense, né, Flavinha? Estava dirigindo o culto agora, aqui. Eu sou flamenguista. Esses dias nós vamos assistir uns cultos juntos, já tem tempo. E aí eu me lembro, foi Flavinho, que é fluminense, Ed Carlos, que é fluminense, estava eu, que era flamenguista, Gersim, que era flamenguista, tinha mais gente, Arthur, Vinícius, que é fluminense, e aí nós fomos assistir um jogo juntos. E eles foram lá porque nem era o Fluminense que ia jogar com o Flamengo, era Flamengo e Grêmio na Libertadores. Os flamenguistas até riram, né? E aí o Flamengo ganhou de 5, não foi? 5-1 ou 5-0? Viu os fluminenses? Os tricolor lembra certinho, 5-0. Sabe o que aconteceu ali? A gente brincou, a gente se divertiu. Comemos também, não é verdade? Foi um momento que a gente estava junto. Mas a gente torce para times diferentes. Mas na vida existem limites que não podem ser ultrapassados. Um time de futebol não pode se tornar um ídolo no meu coração. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Nada, nem os pais, nem os filhos, nem a esposa, nem o esposo. Tem gente namorando, colocando, endeusando namorado. Sabia disso? Isso é pecado de idolatria. Endeusando. O namorado parece que é um Deus. Porque sem ele a pessoa diz: eu morro. Isso virou pecado de idolatria. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a Bíblia está deixando claro para esse povo o seguinte: olha, tomem cuidado com uma coisa. O quê? Só há um Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. E vocês vão entrar numa terra onde há diversos tipos de idolatria. E eles estão perdendo essa terra por causa da idolatria.
E existe, por exemplo, a idolatria do prazer. É quando o homem, ele idolatra o prazer acima de todas as coisas. Deus vem em segundo lugar e o prazer dele está como primazia em sua vida. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Com o prazer, o poder, o dinheiro. Tudo isso pode se tornar ídolos. O texto ele continua dizendo, olhe comigo na sua Bíblia. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O que o texto está ensinando para você e para mim é que o seu coração precisa estar em Deus. Tudo vai estar ao redor de Deus, tudo vai estar girando ao redor de Deus. Isso é quando Deus está entronizado, e essa palavra significa que Ele está no trono do seu coração, e todas as coisas da sua vida vão ser regidas pelo princípio da autoridade suprema de Deus na sua vida. Por isso, uma família cristã hoje parou tudo para consagrar sua filha a Deus. É quando Deus tem primazia na nossa vida, e tudo vai vir em segundo lugar. O que eu ensino para minha filha é, guarde uma coisa no seu coração, filha. Você tem papai e mamãe porque Deus te deu. Você não pode amar papai e mamãe mais do que a Deus. Porque o pai e a mãe que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Então lembre-se disso. Por quê? Porque eu preciso ensinar a minha filha desde pequena que não pode haver amor maior no coração dela do que o amor dela por quem? Por Deus. Porque foi Jesus que deu a vida para morrer numa cruz por ela e pelos pais dela e por todo aquele que nele crê. Então Deus, Ele precisa estar no centro do nosso coração, Ele precisa estar entronizado em nosso coração. Pais espirituais confiam que há um só Deus e que nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus e Cristo Jesus somente. Irmãos, você que já tem filhos, você sabe que ensinar os filhos no caminho do Senhor é uma luta diária. E se você abrir mão disso, eu quero dizer uma coisa para você. O entretenimento está de mão cheia para agarrar eles. De mão cheia. Se você deixar que os desenhos animados ensinem os seus filhos os princípios da vida, eles vão vir com a mão cheia. Se você deixar que as minisséries, que os filmes de Hollywood, que a TV aberta module a mente do seu filho e da sua filha, eles vão vir de mão cheia, porque existe um sistema que jaz do maligno. Agora, para você lutar contra esse sistema, você vai ter que investir tempo, não tem jeito. Você vai ter que abrir mão, muitas das vezes, de descanso. Muitas vezes você vai ter que botar a mão no bolso para investir. Por quê? Porque você está fazendo o melhor investimento do mundo na vida dos seus filhos. O texto mostra que pais espirituais, eles confiam somente em um Deus, somente no Senhor. Pais espirituais, eles amam ao Senhor, porque eles sabem que Deus os amou primeiro. E que Deus precisa estar entronizado no coração deles, que eles não podem amar o mundo. Pastor, mas não tem como amar o mundo e amar também a Deus? Não. Quem disse isso? Deus. 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Note o que a Bíblia está dizendo para a gente, se o seu coração estiver no mundo, o amor de Deus não está em você. Se eu amar o mundo, e o mundo aqui é um sistema que o texto está falando, nós não estamos falando de natureza, de desfrutar da criação de Deus, não é isso. Mas é do pecado.
Se os prazeres deste mundo estão acima da minha vida com Deus, eu estou amando mais o mundo. O texto diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, e todos nós temos os desejos da carne. Todos nós. E nós precisamos negar a si mesmo para seguir Jesus. Foi Ele que disse isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Os desejos dos olhos, cuidado com os olhos. E a soberba da vida. Irmãos, a vida é como um sopro. E nós estamos vendo isso muito claramente nesses dias que nós estamos vivendo. Pessoas que estavam conosco e já não estão mais. Passa rápido. E você pode notar como a sua vida tem passado rápido. Talvez você viva até 80 anos de idade, mas vai passar rápido. E você vai notar como passa rápido. É um sopro, é uma sombra, é uma neblina que se dissipa. Por isso, o tempo que se chama hoje, nós precisamos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Como diz as Sagradas Escrituras. O texto ele continua dizendo em 1 João 2,15, verso 16: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E esse mundo aqui é aquele jaz no maligno. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo ele vai sempre contar para você mentiras como se fossem verdades. E ele vai adornar muito bem, ele vai enfeitar muito bem as mentiras. Ele vai dizer para você: olha, você está casado há tanto tempo, sabe essas dificuldades? Não vale a pena, não vai ser feliz. Ele vai dizer para você, jovem: olha, Deus falou que tem que esperar até o casamento, não foi? Para se relacionar. Não precisa disso, desfrute da vida agora. O mundo, ele sempre vai contar mentiras como se fossem verdades. E você vai ter que sempre decidir se você vai escolher andar conforme as verdades e a verdade de Deus, porque Ele é a verdade, ou se você vai acreditar nas mentiras do diabo. Todos os dias você vai ter que decidir. E fé e obediência caminham juntos. Você não tem como separar fé de obediência. Olha, pastor, eu não estou na igreja, eu não estou, eu ainda não assumi um compromisso com as coisas de Deus, mas a minha fé, isso não existe. Isso não existe. Fé sem obras é morta em si mesma. Fé sem obediência é uma falácia. É uma grande mentira contada. Uma das coisas que Satanás fala no ouvido de muitas pessoas: você não está na igreja, você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, mas você acredita nele, e é isso que importa. Isso é uma mentira contada por Satanás. Sabe por quê? Porque se eu acredito em Jesus, eu vivo Jesus na minha vida. Eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu acredito que não tem nada mais importante do que o dinheiro, eu vou gastar a minha vida para ganhar dinheiro. Se eu acredito que não há nada mais importante do que o prazer e aqui e agora, eu vou me dedicar a conseguir ter prazer aqui e agora. Agora, se eu acredito que a palavra de Deus é a verdade, eu vou procurar conhecer essa palavra para colocar em prática. A minha vida é resultado da minha crença. Eu vivo de acordo com quem ou o que eu creio. Não se esqueça disso. Então não dá para crer em Jesus e viver de acordo com o mundo. Isso não existe. É somente uma mentira contada por Satanás como se fosse verdade. O texto ele continua e eu quero convidar você a olhar comigo. Versículo 7 diz assim: você as inculcará
a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Depois do texto falar sobre os pais espirituais, ou seja, o que a Bíblia está falando? Ei, você que não é pai ainda, você que não é mãe ainda, o texto está falando o seguinte: primeiro você precisa ter um relacionamento com Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós homens que estamos aqui, que gostamos de futebol, que temos aí por volta de 37, 35, 40 anos, se eu perguntar para você a escalação da Copa do Mundo de 94, e olha que eu nem sei quantos anos eu tinha em 94, eu falo a maioria. Sabe por quê? Eu gosto de futebol. Eu gosto. Tem umas irmãs que gostam de novela, né? Não é muita não, mas tem. E aí você pergunta, sabe quem foi aquele autor da novela tal? Ah, sei, fulano. Coisas que gosta, que está onde? No coração. Então guarde uma coisa no seu coração. Se você ama Deus, se você prioriza Ele, se Ele está no centro do seu coração, se Ele está entronizado na sua vida, as coisas de Deus vão encher o seu coração, porque é prioridade para você. E qual o contrário disso, pastor? Talvez algumas pessoas possam pensar que o contrário disso seria estar no mundo mergulhado totalmente no pecado. Nem sempre. Às vezes o contrário disso também se encaixa em uma palavrinha chamada religiosidade. O que é religiosidade? De forma resumida, religiosidade seria: eu faço as coisas que eu faço porque alguém um dia disse que eu tenho que fazer. Eu fui na igreja hoje, eu vou na igreja no domingo, pronto, fiz a minha parte com Deus. Eu entreguei meu dízimo, pronto, fiz minha parte com Deus, agora eu vou viver a minha vida. Eu tive uma parte da minha vida que eu vivi bastante religiosidade, que é diferente de cristianismo. Eu pegava a Bíblia e ia ler, mais novo, e eu pegava, lia a Bíblia e não entendia nada. Poxa, mas eu já li a Bíblia, e deve sair um negócio poderoso aqui que entra pela boca, e aí eu estou na unção, ou sei lá o que Deus vai fazer, o importa é que eu li. Ou eu deixo a Bíblia aberta na minha casa para abençoar o meu lar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é religiosidade. Cristianismo, o nome já fala, o nome vem de uma pessoa que é Jesus. Cristianismo é relacionamento. É um relacionamento que você tem com Deus através de Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Relacionamento. Todos os dias. Você falou com Deus hoje? Falou com Jesus hoje? A gente precisa ter muito cuidado para que a religiosidade não venha tomar lugar em nossa vida. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu amo Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu amo a Ele. E por que você ama Jesus, pastor? Porque Ele me amou primeiro. E eu quero dizer uma coisa para você: é fácil amar quem ama você. É muito fácil. E Ele não só me amou primeiro, Ele demonstrou o amor dEle por mim, dando a sua própria vida. Dando a sua vida. Então eu estou aqui hoje porque eu creio nele, que tudo que Jesus viveu é a verdade, porque eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro, porque eu sou grato a Ele. E aí o texto, ele continua e ele diz que depois que você vive isso, porque a boca vai falar que o coração está cheio, e aí você entendeu porque que eu cheguei até aqui, ele diz assim: e você inculcará a seus filhos. O que é inculcar aos seus filhos? É ensinar com persistência.
A Bíblia está dizendo para você assim: olha, não é só ir no culto. Alguns pais acreditam que levar a criança no culto e deixar ela no culto e ir para onde eles querem ir, que eles estão fazendo a sua parte. Não estão, não. Em parte, eles estão ensinando para o seu filho o seguinte: olha, eu vou te deixar aqui na igreja e eu vou fazer uma coisa que eu acho que é mais importante. E a criança, ela lê isso. Por que papai e mamãe não ficam? É porque tem outra coisa que é mais importante. Então lembre-se, nós ensinamos nossos filhos com o exemplo. Quando os filhos veem os seus pais orando, eles vão começar a orar. Por quê? Porque você está ensinando a eles com o seu exemplo. O texto diz: e você inculcará, gravar por repetição. É todos os dias, é assumir a responsabilidade. Deus me deu essa responsabilidade é minha. A igreja é a principal responsável pelo ensino dos filhos. Não! A igreja não é. Os pais receberam essa autoridade de Deus. A igreja é aquela que vai dar todo o suporte que os pais precisam. Ela vai ajudar na direção, ela vai capacitar, ela vai estar junto. Mas guarde uma coisa no seu coração: imagina que o seu filho vem num culto uma vez por semana e ele fica aqui 1 hora. Você acha que isso é capaz de inculcar nele? Inculcar é gravar por modo repetitivo. É isso que a Bíblia está dizendo. E ela vai dizer como que isso acontece. Olha na sua Bíblia: vocês inculcarás a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa. Na igreja? No tabernáculo? Não. Na sua casa. Note que o texto está chamando os pais, os avós, à responsabilidade. Andando pelo caminho. Esses dias eu tive uma experiência interessante. Eu tinha levado a Stephanie no médico, em Conceição de Macabu, e era uma terça-feira, e deu às 7 horas do culto no lar. E aí eu lembrei de um professor meu que ele disse que, às vezes, quando eles estavam na correria, eles faziam culto no carro. E que bênção que foi o culto no carro. E você imagina, a gente subiu nessas curvas de Trajano e cantando e louvando a Deus. Porque o texto diz: quando você estiver no caminho. E isso é estar no caminho. Você vai inculcar no seu filho, na sua filha. Tive uma outra experiência, subi no Serra das Almas, e eu parei no topo de Serra das Almas, engrenei o carro, desci e falei: desce todo mundo. E a minha filha estava menorzinha ainda, e eu falei assim: olha isso tudo aí, tá vendo? Você olha lá de cima, né, uma visão espetacular. E eu falei para ela assim: tá vendo isso tudo, filha? E ela pequenininha: aham. Deus fez. Sabe como? Simplesmente disse: haja, e houve. Irmãos, nós somos chamados para inculcar, seja ao levantar, ao deitar, pelo caminho, na cabeça dos nossos filhos. É uma vida ensinando temor e amor a Deus. Por quê, pastor? É tão importante isso? Porque existe o outro lado, que vai fazer de tudo para o seu filho e para a sua filha, e não para o caminho do bem, mas para o caminho do mal. Esse povo, ele entrou na terra prometida. Esse povo que está sendo alertado aqui. E Josué que está à frente desse povo, liderando esse povo, porque Moisés logo após esse discurso ele morre. Josué, que é aquele que está à frente, lidera o povo, entra na terra prometida, vence diversas batalhas. E Josué, perto da sua morte, lá em Josué capítulo 24, verso 15, ele diz: olha, vocês vão escolher quem vocês vão servir.
Se os deuses que seus pais seguiram lá antes de chegar à terra prometida, lá no passado, os deuses dos seus pais, ou Deus verdadeiro, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eles disseram, não, nós vamos servir ao Senhor também. Só que quando a gente chega em Juízes capítulo 2, verso 8, acontece uma tragédia. Coloca para mim, Carol, por favor, eu já estou caminhando para o fim. Juízes 2, 8. Diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Versículo 10, por favor, Carol. 10. Versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida com seus pais. Presta atenção nisso. Depois dela se levantou uma nova geração que o quê? Não conhecia ao Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Sim, achou o erro aqui? Alguém não cumpriu o mandamento. Porque surgiu uma nova geração, só que não é para os pais contar para os filhos e os avós e os pais contarem para os netos quem é o Senhor. Não é para eles inculcar na cabeça dos seus filhos pela repetição quem é Deus, ensinar seus filhos a temerem ao Senhor, a amar o Senhor. Mas surgiu uma geração que não conhecia Deus. E aí, Juízes 21, 25 diz que cada um fazia o que achava melhor, que não havia rei sobre Israel. Imagina um povo que cada um faz o que acha melhor. Conhece um país assim? Tem umas coisas que é bem parecido com o Brasil, né? Quando cada um faz o que acha melhor, né? As coisas não são boas quando cada um faz o que acha melhor, porque o coração do homem não é bom, e as consequências foram terríveis. Pastor, o que esse texto está ensinando para a gente? Irmãos, esse texto está nos ensinando que nós precisamos assumir o compromisso de ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, quem é Deus. Que nós é que temos a responsabilidade de ensinar eles a amar Jesus, ensinar eles a temerem a Deus, ensinar eles a andarem no caminho do Senhor. Muitos que estão aqui hoje lembram quando o papai e mamãe trazia pela mão, né? Às vezes na cacunda, não é verdade? Muitos estão aqui hoje e lembram dos beliscões na costela. Fica quieto, garoto, e não chora não. A gente sabe como é que essas coisas, né? Acontece. Quieto, ó, tá na igreja. Mas tinha que vir. Eu lembro até hoje, no dia que minha mãe falou assim, olha, se arruma para ir para a igreja. Não vou não. Ela falou assim, é o quê? O é o quê dos pais naquele tempo, a gente já sabia, não é nada não, estou ajeitando para ir. A gente já sabia o que ia acontecer. A vara da disciplina iria acontecer. Que é para o quê? Para o bem ou para o mal? Para o bem. Porque eles sabiam que eles tinham que inculcar na cabeça dos filhos quem é Deus e o que Ele merece. O texto, ele caminha para o fim, e ele diz assim, ó, verso 8, também deve amarrá-las, como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas. Eu queria aplicar esse texto para a nossa vida agora, mas eu gostaria que você olhasse para esse texto, não somente como ele amarrando algo na sua mão, que lembrasse a Bíblia, ou colocando uma caixinha na testa, com a palavra de Deus. Não. Eu queria que você olhasse para esse texto, e entendesse que, quando ele também nos ensina que você vai amarrar como sinal na sua mão, eu gostaria de aplicar esse texto, levando você a refletir sobre que suas atitudes precisam estar de acordo com a palavra de Deus.
E quando ele estiver como frontal em sua testa, ou seja, sendo redundante, é claro, quando ele estiver na sua testa, que seus pensamentos precisam estar submetidos à autoridade da palavra de Deus. E que quando você escrever nos umbrais da sua casa, é que o que rege a sua casa é a palavra de Deus. Não basta somente escrever na porta de casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa precisa servir ao Senhor. Não basta simplesmente ter quadros espalhados pela casa, isso é muito bom, que nos lembra o Evangelho, e essas são estratégias que a gente deve usar. Mas a nossa casa precisa servir ao Senhor. Irmãos, quando eu olho para a minha vida como pai, e eu olho para esse texto, eu acho que acontece comigo algo também que acontece com você. A gente se sente tão falho. A gente vê que a gente já tropeça tanto. E que nós pais precisamos melhorar tanto. Que nós avós precisamos melhorar tanto. Que nós tios precisamos melhorar tanto. Mas que nessa noite a gente pode pedir a graça de Deus e pedir: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu quero que meus filhos, que meus netos vivam isso que está na palavra de Deus. Eu quero que eles venham vencer, que eles venham um dia herdar a terra prometida pelo Senhor, pela fé em Cristo Jesus. A grande ideia que eu gostaria que você levasse para a sua casa nessa noite, ela diz o seguinte: através do exemplo de fé e amor ao Senhor, ensine seus filhos e netos a temer e amar ao Senhor. Que nós não venhamos cometer a falha de dizer como algumas pessoas dizem: quando chegar a hora vai ser a hora. A hora para nós é hoje, é o dia que se chama hoje. Eu gostaria que você pudesse repetir essa grande ideia comigo, vamos juntos? 1, 2, 3, já. Através do exemplo de fé e amor ao Senhor, ensine seus filhos e netos a temer e amar ao Senhor. A gente ensina nossos filhos e netos a torcer para o Flamengo, ou para o Fluminense, ou para o Botafogo e para o Vasco. A gente ensina. A gente ensina para eles um esporte. A gente ensina para eles conta de matemática, português e tantas coisas. Mas lembre-se, além de tudo isso ser coisas muito interessantes, muitas delas muito importantes também, mas nada pode ter primazia, nada pode vir em primeiro lugar que não seja ensinar-nos a temer e amar ao Senhor. Que nós possamos desfrutar disso, dessa bênção do Senhor em nosso lar, assumindo a responsabilidade para a qual o Senhor nos chamou. Amém? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E se você que está aqui nessa noite, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, filho, se você olhou para esse texto e você viu que existem coisas na sua vida que precisam ser corrigidas, talvez como filho diante do seu pai, talvez como filho olhando para a sua vida de edificação da sua própria vida, ou talvez como pais olhando para os seus filhos, como avós, tios olhando para os seus netos, sobrinhos. Eu quero convidar você a pedir a graça de Deus sobre a sua vida hoje. Eu quero convidar você a pedir ao Senhor que Ele te ajude nessa caminhada. E eu quero convidar você a assumir esse compromisso com Deus, de andar no caminho do Senhor, de ser exemplo de temor, de fé, de amor ao Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque ela não voltará vazia, ela cumprirá o propósito estabelecido para o Senhor nessa noite. Obrigado por essa noite, Pai, uma noite de exaltação e glorificação ao Teu nome. Obrigado a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, que nós venhamos viver como famílias espirituais que glorificam o Teu nome, ó Deus. Senhor, que aquilo que nós temos tropeçado, temos errado, Pai, que nós venhamos assumir o compromisso
de andar segundo as Sagradas Escrituras. Perdoe, Pai, nossos erros e nossas falhas. Que venhamos ensinar, ó Pai, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, a amar e temer ao Senhor. E que venhamos, a Deus, ser exemplo para cada um deles. Nós glorificamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos?